Nós estamos começando mais um EBD de cara a cara. Eu sou Gerson Frazão e hoje, de uma forma especial, está conosco aqui o nosso querido mestre professor Samuel. Pastor Samuel. Pastor Gerson, Pai do Senhor, nossos telespectadores que acompanham esse projeto EBD cara a cara. É um prazer enorme estar com vocês aqui nesse dia tão especial. E estamos estudando mais uma lição bíblica no terceiro trimestre de 2014 e hoje, Samuel, estaremos falando sobre o assunto que está no nosso textual em Provérbios capítulo 4, versículo 6. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te conservará. Temos como verdade prática a sabedoria que procede de Deus é humilde, por isso equilibra o crente em todas as circunstâncias da vida. E sabe, a gente já começa falando do assunto de sabedoria, que é o nosso tema da lição, né? E gostaria que você pudesse compartilhar todo o conhecimento com a gente acerca desse assunto, que a gente possa estar compartilhando com os nossos professores. Né? Amém. A lição de número 3, essa que estamos estudando, ela tem como base uma porção da carta escrita por Tiago, no capítulo 4, versículo 13 ao 18. Então, nessa pequena porção bíblica é que nós estaremos fundamentando alguns pensamentos aqui para compartilhar junto com os irmãos. Alguns detalhes muito importantes e relevantes a considerar quando se estuda e lê a carta a Tiago. Por exemplo, Tiago é um autor prático. Ele mostra um cristianismo prático. Cristianismo, a fé, é algo que envolve sempre uma prática de vida. E Tiago sempre destaca isso. Às vezes ouvimos uma expressão que fala assim: eu sou evangélico não praticante, sou cristão não praticante. Não existe isso com Tiago. Se é cristão, é praticante. Ele vive aquela fé que ele acredita ter. Então esse é um detalhe muito relevante. Tiago é prático. E ele, quando fala aqui de sabedoria, ele já fala assim: você é inteligente? Você é sábio? Então mostre. Então Tiago sempre direciona o seu leitor para uma vida prática. Este detalhe é importantíssimo. Guarde sempre isso. Tiago é um autor prático. Ele mostra o lado prático da fé cristã. E falando de sabedoria, Samuel, a nossa lição ela começa dizendo de que a sabedoria que ela vem de Deus, né? Qual é a diferença aqui que você enxerga na sabedoria que exatamente o Tiago está querendo explicar? Porque a gente entende um conceito de sabedoria acho que diferente do que o Tiago está querendo ensinar aqui para a gente, né? Sim. É importante nós sempre se preocupar com o sentido de algumas palavras que são utilizadas na Bíblia. Tiago fala da sabedoria, ele fala da sabedoria aqui, e às vezes a gente confunde muitas coisas. A gente pode pensar que uma pessoa sábia é uma pessoa que fez algumas faculdades, que tem doutorado, tem pós em alguma disciplina, tudo. Isso não é verdade. A Bíblia fala muito de sabedoria e nem sempre você pode ficar ligando o fato de uma pessoa ser sábia a uma pessoa necessariamente estudada. Tem muita gente simples que nunca frequentou uma faculdade, uma universidade, e ainda assim ela é uma pessoa que expressa sempre sabedoria na sua vida cotidiana, né? Coloquei alguns pontos aqui para a gente saber diferenciar. Uma pessoa inteligente. O que é uma pessoa inteligente? Pessoa que se informou, que leu, foi estudar e tem uma noção de mundo, de contexto histórico, cultural, político, enfim, ela é inteligente. Segundo, tem aqui uma pessoa que a gente fala, uma pessoa ignorante. O que é uma pessoa ignorante? Pessoa ignorante é uma pessoa que ignora algum tipo de informação em relação a alguma coisa. Todos nós somos ignorantes em alguma área da vida. Ninguém sabe tudo. Nós não somos dominadores de todo o conhecimento. Em alguma área nós somos ignorantes. Então, detalhe, separa aí. A pessoa inteligente, a pessoa ignorante. E também tem aquela pessoa que pensa que é esperto. No Brasil, muito comum isso. Eles usam aquele jeitinho brasileiro. É o malandro. O malandro é o cara que pensa que é esperto.
que tira vantagem de um, tira vantagem de outro, mas o malandro não sabe que ele mesmo está ficando para trás. O Jacó foi um típico de um malandro na Bíblia, né? Até aquele encontro ali com Deus, quando aquele anjo o toca, tudo, ele foi sempre um malandro. Então, o malandro não é um cara sábio. E tem também o pedante. Quem é o pedante? O pedante é aquela pessoa que estudou, conhece, se informou, e ela faz questão de sempre usar palavras complicadas nas suas exposições. Ele quer falar, quer usar palavras difíceis, ele tem que mostrar que ele sabe. Ele vai usar, já vi gente pregar, ou ilustrar, ou dar aula, por exemplo, mesmo em alguns cultos que já assisti, e ele chegava a falar a pessoa falava até em italiano na pregação dele, né? Não ia ter sentido nenhum, não ia edificar em ninguém ali ele usar uma expressão em italiano, porque todo mundo ali era brasileiro, ninguém entendia o que ele falava. Mas ele tinha que mostrar que ele sabia aquele outro idioma também. Então esse é o pedante. E tem também a pessoa graduada. Olha que diferença então. Pessoa inteligente, falei aqui do ignorante, falei aqui do malandro, falei aqui do pedante e agora falo da pessoa graduada. A pessoa que conhece, se inteirou, conhece, estudou, foi a fundo naquela história, fez pós, fez graduação, enfim, a pessoa graduada. Nenhuma dessas pessoas que eu qualifiquei aqui, ela é necessariamente uma pessoa sábia. Sabedoria que Tiago coloca aqui não tem nada a ver com nenhum desses tipos de pessoas. Tem tanta gente estudada, meus irmãos, se formou, graduou, anel no dedo, tudo, mas são pessoas assim, que dá carteirada, pessoas que se acham melhor que o outro. É aquela frase muito comum aqui pra gente, né? Sabe com quem que você está falando? Então é típico de pessoas assim, nenhuma dessas pessoas é necessariamente uma pessoa sábia. A sabedoria que Tiago coloca aqui, ela é uma dádiva, ela é um dom de Deus, né? Ele coloca aqui, aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus. Deus é a fonte desta sabedoria, que para nada que tem essa grande utilidade de edificar, de instruir, e vamos ver ainda mais algumas qualidades dessa sabedoria que Tiago está compartilhando conosco aqui nessa carta que ele escreve na Bíblia Sagrada. E que maravilha é a gente entender essa diferenciação, porque, sabe, isso vem quebrar muito a ideia que nós temos a respeito de sabedoria, né? Sim. Que a gente entende da sabedoria humana, da sabedoria que muitas vezes já está diferenciando a sabedoria humana, a sabedoria diabólica e a sabedoria divina. E a gente precisa realmente conceituar a questão de sabedoria para que não venhamos cometer os mesmos erros que Tiago está destruindo A gente tem que saber o que Tiago que sabedoria é essa que ele está falando. Ele fala dessa sabedoria, da sabedoria como dádiva de Deus. E essa sabedoria ela está à disposição de todos nós hoje. Não tem que a pessoa, claro que a Bíblia fala de estudar, de conhecer. O apóstolo Paulo é um ícone bíblico no que diz respeito a estudos. Paulo cita autores seculares quando ele está conversando com os irmãos lá em Atenas. Paulo cita os filósofos também quando ele escreve a sua carta para Tito, né? Daniel era um moço estudadíssimo, um leitor de livros. Isaías era um estadista. Moisés era um homem formado, diz a Bíblia, em todas as ciências do Egito. Então, no que diz respeito a conhecimento secular, todos esses homens tinham. Então quer dizer que é possível uma pessoa ter uma grande bagagem de conhecimento secular e ao mesmo tempo ela ser também uma pessoa sábia e humilde na presença de Deus, né? Mesmo ela tendo a sua instrução secular, ela para ouvir e aprender com outras pessoas. Tem aquele que acha que ele sabe tudo. Ninguém tem nada para ensinar para ele. Ele já sabe bastante, né? Eu acho interessante na Bíblia, quando os irmãos forem perceber, um homem muito instruído na Bíblia, chamado Nicodemos. Nicodemos, ele é um príncipe do Sinédrio.
ele é considerado um príncipe, ele é o primeiro, ele é o que tem maior destaque. Nicodemos significa aquele que é soberano sobre o povo. Então Nicodemos, ele é um homem altamente instruído, capacitado. Eu penso assim que a melhor aula lá no Sinédrio era a aula de Nicodemos. Era difícil concorrer com as aulas dele. Acho que os irmãos lá, os rabinos da época, tinham até vergonha de dar uma aula depois que Nicodemos tinha dado a aula dele. Mas vejam vocês, Nicodemos, ele conheceu Jesus e foi logo procurar conhecer quem que é esse homem. Foi de noite, diz em João 13, conhecer, aprender, conhecer mais sobre Jesus. Mas Nicodemos conheceu Jesus numa região. E ele não sabia da onde realmente Jesus vinha. Ele não sabia que Jesus havia nascido em Belém. Então, para aí. Quando numa outra situação, Jesus acaba sendo perseguido pelos guardas, pelos policiais daquela época, e Nicodemos tenta defender Jesus. Ele tenta proteger Jesus. Aí quando os pares dele falam assim, os policiais, os guardas, vocês trouxeram Jesus, né? Aí Nicodemos vai defender, ele fala assim, como que você julga um homem sem primeiro ouvir, sem primeiro conhecer a sua história? Como você julga um homem assim? Aí os parceiros de Nicodemos falam assim, Nicodemos, você agora está indo na dele? Você agora é um seguidor de Jesus? Aí aqueles homens falam para Nicodemos uma palavra que era mais ou menos como uma ofensa muito grande para a época dele. Olham para Nicodemos e falam assim, Nicodemos, vai estudar, você tem que estudar mais, Nicodemos. Vai estudar, vai examinar a Escritura, que se você estudar mais, Nicodemos, você vai entender que lá da Galileia, onde você conheceu Jesus, não veio profeta. E essa afirmação era correta, eles estavam certíssimos. Tanto estavam corretos que o doutor Nicodemos não tinha argumentos para replicar essa expressão. Aí Nicodemos fica quietinho, tira o carro dele, coloca o carro dele na garagem, e a Bíblia termina dizendo assim, e todos foram para a sua casa. Nicodemos, embora sendo um homem culto, estudado, graduado, um grande estudante, um doutor, um filósofo famoso naquela época, ele não sabia a verdadeira origem e nascimento de Jesus. Agora olha o contraste. Jesus está andando e daí daqui a pouco ele se encontra alguém começa a gritar, um cego jogado na beira do caminho, ele dá um grito, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o Bartimeu. Então o Bartimeu, quando ele falou Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus, ele era da casa de Davi. Se ele nasceu em Belém, ele é filho de Davi, ele é herdeiro legítimo da herança do trono de Davi. Então Bartimeu, ele tinha uma revelação, ele tinha uma sabedoria, ele tinha uma orientação, uma revelação que Deus tinha dado para ele, que o doutor Nicodemos não tinha. Nicodemos não sabia que Jesus era nascido em Belém. Se ele soubesse, o capítulo 7 de João seria muito mais longo, não terminaria com aquela expressão, todos foram para a sua casa. Nicodemos ia falar, eu sei, mas espera um pouquinho, ele não nasceu ali, ele é de Belém, ele é herdeiro do trono de Davi, né? Então vejam, eu quero que mantenha isso aí. Um doutor, um homem graduado, ele não sabia disso, mas um andarilho, um cego jogado na beira de um caminho, sabia. Ele tinha essa sabedoria, ele tinha essa revelação, essa orientação de que Jesus, ele era nascido de Belém. Então não pode agora, tomar cuidado com essa lição, tomar cuidado com ela. Não pode pensar assim, então não vou estudar, eu vou aqui só buscar a sabedoria de Deus, não vou estudar, não vou aprender, não vou conhecer, eu vou ficar só, o meu negócio é só buscar a sabedoria de Deus. Não, senhores, a Bíblia é um livro que incentiva a gente a estudar. Eu tenho até medo desses testemunhos, desses irmãos que falam assim, eu estava estudando para ser médico, mas Jesus mandou eu trancar na faculdade para eu agora ser um pregador. Não pode confundir, isso é uma chamada específica.
Não é para todos. Se Deus chamou o irmão para trancar a faculdade, que era para ser médico e agora ser só um pregador, isso é para você. Não queira que todo mundo viva essa revelação que Deus deu para você. Porque você, como médico, seria muito útil como missionário lá no Haiti, por exemplo. Lugares que carecem do conhecimento de medicina. Temos tantos médicos que formaram, se graduaram e ainda assim servem a Deus, usam o conhecimento secular deles com os aliados, com a sabedoria que Deus tem dado para eles também. Então cuidado com a lição. Não vá pensar, aquele que vai falar de sabedoria, peça a Deus, eu não vou estudar, não vou ler Bíblia, não vou ler um livro, não vou aprender, porque eu vou pedir a sabedoria de Deus, que é muito mais fácil, né? Cuidado com isso. Lemos na Bíblia, como eu disse, homens estudados, graduados, formados em faculdades, estadistas, escritores, mas que ainda assim buscavam a sabedoria do alto, né? Para aprender e ser bênção para as pessoas que estavam em volta deles. Samuel, então, sabendo-se de toda essa análise que você já tem nos exposto a respeito da sabedoria, qual que é a visão do apóstolo Paulo em relação à sabedoria? Paulo também traz o comentário dele, ele dá a opinião dele, né? Sim. Eu gosto muito das observações de Paulo, e tem uma passagem que ele expressa na Bíblia que ela é extremamente mal interpretada. Justamente lá em Filipenses, quando Paulo começa a falar da sua formação, dos seus estudos, aí Paulo fala assim, olha, tudo que eu aprendi, toda a minha cultura, toda a minha leitura, tudo que eu estudei, aprendi, vivi, eu considero agora como um esterco, né, para que eu possa servir a Deus. E essa questão de esterco, alguém fala assim, tá vendo aqui? Não tem que estudar não, tem que aprender não tem que não, porque o apóstolo Paulo falou que isso aqui é um esterco, né? Achando que Paulo estava desmerecendo o conhecimento que ele tinha, né? Mas como eu disse, é possível que a gente estude e aprenda e conheça no mundo secular, seja bem informado e ao mesmo tempo desfrute da sabedoria que Deus tem a oferecer para nós. Quando o apóstolo Paulo falou que para ele considerou como esterco, que eu tenho uma relação muito próxima com isso, porque quando eu era criança, me lembro que a minha mãe pedia para que eu fosse pegar esterco, né? O esterco que é o cocô do gado, do boi, enfim. E eu me lembro que eu era menino e eu saía carregando pelos matos numa sacola assim. Claro, as moças, eu tinha vergonha que as meninas vissem eu carregando esterco, porque isso aqui é filho de qualquer um. Então eu carregava aquele esterco. E aquilo tinha uma utilidade muito importante nas plantas que a minha mãe tinha, no jardim que ela tinha, naquela plantação que ela tinha. Quando Paulo falou que o seu conhecimento servia para ele como um esterco, ele está dizendo que aquilo estava ajudando ele. Não é que não prestava para nada, que não ajudava. Ele quer dizer que ele era bom, estava ajudando ele a melhorar em tudo mais. Mas Paulo consegue algo difícil de conseguir. Ele consegue crescer no conhecimento secular e ao mesmo tempo ser dependente da sabedoria, um homem que buscava a sabedoria, aprender sim todo esse conhecimento que Deus tinha para ele. Isso é muito importante. Então, nesse ponto relevante, que é colocado nesse comentário da lição, que o Tiago coloca aqui, ele fala que a sabedoria como dom de Deus. Então, esse comentário que eu fiz para os irmãos, é para os irmãos não ficarem achando que buscar a sabedoria de Deus implica em não estudar. Há igrejas por aí que chegam a proibir em suas normas e sua constituição interna, proibir leitura de revistas, proibir leitura de jornais, proibir assistir no jornal. Não, o crente não pode ver o jornal, o crente não pode ler um livro secular. Cuidado com isso daí. Mesmo buscando a sabedoria de Deus, temos que estar por dentro do nosso contexto social. Essa sabedoria aqui na Bíblia, que Tiago coloca, ele fala que ela é dada por Deus. Essa sabedoria que está expressa aqui, ela não é um fruto de academia, de faculdade, nada disso. Dada por Deus. E fala que o Senhor dá essa sabedoria a todos os homens. Todos os homens podem receber essa sabedoria da parte de Deus. Então, não pense, Deus não tem filho predileto. Não tem um filho que ele queira usar mais, que ele goste mais, que ele ame mais. Não, né? Alguém pode achar que Deus usa aquele irmão lá
Por que Deus usa tanto aquele irmão e não usa tanto aquele outro irmão? Não pode achar que porque Deus ama mais um. Deus ama a todos de uma forma igual, né? Mas Deus, Ele ama todos. Mas por que Deus escolhe Israel? Deus usa um e usa o outro? Porque Deus trabalha com modelo. E também tem mais uma coisa. Não é porque Deus ama todo mundo que Ele vai usar todo mundo. Deus vai usar cada um na proporção que aquela pessoa está buscando a presença de Deus. Então Deus ama todos, mas vai usar de uma forma especial aqueles que têm buscado a Deus em sua palavra, em conhecer, em aprender. Então Deus dá a sabedoria dele para todos os homens, todos que pedirem, pode sim receber essa sabedoria que Deus tem aqui, que Deus tem a compartilhar com todos nós. Segundo ponto que ele coloca aqui na lição: o Senhor dá liberalmente para receber a sabedoria de Deus, essa sabedoria, esse dom de Deus, essa sabedoria de Deus. A importância dessa sabedoria, quando ele fala para a gente pedir, ele dá liberalmente. Você não tem que colocar oferta em envelope para receber essa sabedoria. Você não tem que comprar toalha ungida para receber essa sabedoria. Não, ele dá a todos, liberalmente. Não se compra essa sabedoria. Não dá para comprar, não tem um valor. A sabedoria de Deus, expressa aqui em Tiago, ela é dada a todos liberalmente. Pediu, recebeu. Aquele que pede, recebe. Tem muita gente que está tentando comercializar, né, Samuel, de alguma forma, esses dons, essa sabedoria que vem da parte de Deus, né? Vender uma coisa que Deus está dando de graça para as pessoas. Então, a todos dá, não se iluda. A sabedoria de Deus é um dom que Ele entrega liberalmente a todas as pessoas. Dependente de não tem nada que comprar, comprar, não se compra essa sabedoria. Ela é uma dádiva, é um dom que Deus dá liberalmente a todos os homens, a todas as pessoas. Samuel, analisando a Bíblia, a gente vai ver lá em 2 Crônicas, lá no capítulo 1, um diálogo que Salomão tem com Deus. Sim. Ele acaba de herdar o trono do pai dele, e ele faz uma oração a Deus, e ele pede a Deus sabedoria, né? Sim. E aqui tem um detalhe. Tem um detalhe importante aí. Ele vai comentar esse detalhe num outro vídeo. Tem um detalhe aqui, Samuel. Tem um detalhe nessa lição. O comentarista ele faz uma inversão comum, né? Ele faz uma inversão comum quando ele vai citar a oração que Salomão fez. E se você não olhar e não acompanhar qual é o detalhe, você vai ensinar errado, você vai seguir um erro comum. Cuidado, há uma citação invertida e eu vou dizer já a questão, a resposta desse detalhe importante que é colocado na lição. Já eu vou dizer qual é o detalhe. Amém. E Tiago ele nos aconselha a pedir se caso tenhamos falta dessa sabedoria, pedir essa sabedoria para Deus, né? Então é preciso dobrar o joelho, clamar a Deus, pedir a Deus. Essa sabedoria ela não vem com recurso meu, indo lá na faculdade, estudando, comendo livro. Essa sabedoria aqui não adianta, eu posso me esforçar o tanto que eu quiser, Samuel. Não adianta, era um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente que Deus entrega, né? Mas é aquela coisa, ela é dada, Deus não vai chegar e vai fazer a gente engolir sabedoria goela abaixo. Porque Deus é um ser muito educado, e isso é interessante. Ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. O Deus que nós servimos é um Deus muito educado. Deus não chega chutando a porta da casa. E naquele texto lá que ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato, a gente gosta de pregar muito para os pecadores lá fora, para as pessoas que estão vivendo uma vida de pecados assim, confessas, enfim. Não, e aqui no caso, na Bíblia, ele está falando com a própria igreja dele. Jesus pedindo licença, pedindo permissão para entrar em casa. O nosso Deus é educado. Então, quando a questão aqui é a sabedoria, ele fala assim: aquele que é falta de sabedoria, peça a Deus, né? Às vezes a gente fala assim: mas Deus não sabe o que eu estou precisando, por que ele não faz? Peça a Deus, né? A Bíblia fala que nós não temos porque não sabemos pedir. Então peça a Deus, e a todos dá. Vimos aqui que ele entrega liberalmente, e também fala aqui: e não lance em rosto. Deus não é aquele que entrega ou dá ou presenteia alguém com uma dádiva, um presente.
Deus não joga, como diz o comentário da lição, Ele não joga na cara, né? Como a gente às vezes faz, né? Faz alguma coisa, alguém te faz um favor, te ajuda, ó, não esquece, viu? Você viu o que eu fiz por você, ó, não vai esquecer, olha aquele dia lá que eu te prestei aquele dinheiro, olha aquele dia que eu fui lá te ajudar, olha aquele que eu te prestei. Então, é comum a gente jogar, né, cobrar as pessoas. Deus não, a todos dá liberalmente, não joga na cara. Deus não lança em rosto a dádiva que Ele dá, o dom da sabedoria. Samuel, a gente lendo ali em Provérbios capítulo 2, a gente vai ver que Salomão nos ensina que ao clamarmos por conhecimento e inteligência, se encontraremos o temor ao Senhor, né? E acharemos o conhecimento de Deus, ou seja, essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria divina. E ele fala que o temor do Senhor é o princípio, da sabedoria, né? E agora, essa sabedoria, quando ela vem, quando Deus dá como dádiva, como um dom, como um presente, ela precisa ser demonstrada, que é o que Tiago fala no capítulo 3, versículo 13. A nossa lição está falando de fé e obras, essa sabedoria, então, ela tem que ser evidente. Tem que ser evidente. Essa é a marca de Tiago. Tiago é prático. E Tiago esculacha com a gente por causa disso. Ele é muito prático. Você sabe? Você é inteligente? Então mostre. Mostre pelas suas obras. Mostre pelo seu bom trato. Né? Quantas vezes a pessoa estuda, conhece, aprende. E às vezes o conhecimento da pessoa acaba atrapalhando ela. Ela aprendeu tanto que ela não tem mais o que aprender com mais ninguém. Muito comum às vezes um professor, e aqui tem muitos professores de escola dominical que estão acompanhando esse vídeo aqui, o professor da escola dominical só vai na aula dele. Ele só vai para ensinar. Ele não tem ninguém que possa ensinar ele. Então ele acha que está num nível tão elevado que ele só quer ensinar. Então ele só vai na aula dele, sabe? Então mostre pelo seu bom trato. Olha para a Bíblia, olha para Jesus. Às vezes você vê Jesus lá com 12 anos, a gente pensa assim, Jesus estava ensinando os doutores. Lê direito. Jesus, ele é a própria sabedoria de Deus. Jesus é a própria sabedoria de Deus. E aos 12 anos, quando ele estava lá com os doutores, o que Jesus estava aprendendo com os doutores? Com o que ele estava aprendendo com os doutores? Marcos Lucado pergunta em seu livro, o que é que os doutores estavam ensinando para Jesus? Eles estavam ensinando para Jesus o quê? Como é que ele mesmo tinha feito o universo? O que Jesus tinha para aprender com eles? Mas a Bíblia fala que Jesus aos 12 anos estava lá com aqueles doutores. Diz a Bíblia que ele estava ouvindo, escutando. E isso é difícil. Pessoa que sabe muito e tal, leu demais. Eu não gosto de ouvir. Eu não gosto de parar para aprender o outro e tal. O que eu tenho para me ensinar, para me acrescentar? Tem uma frase que eu gosto muito, não lembro quem disse, mas é uma citação que eu uso bastante. Ela fala assim: com certeza eu serei um derrotado quando eu encontrar alguém com quem eu seja incapaz de aprender alguma coisa. Então, a marca dessa sabedoria aqui é a humildade. Ele fala assim: mostre pelo seu bom trato, pela seu gesto de mansidão, né? A humildade é a marca dessa sabedoria como o dom de Deus, é a mansidão. A pessoa que sabe, aprendeu, você sabe que ela sabe, mas ela ainda assim para te ouvir, para aprender, ela para te escutar, porque ela sabe que alguma coisa tem ali, para você dizer alguma coisa que ela ainda não percebeu. Então, o que o Tiago está nos explicando aqui é que essa sabedoria ela precisa ser evidente, ela precisa ser demonstrada, não é isso? É, exatamente. E ele fala assim, essa forma de demonstrar essa sabedoria, demonstrar esse conhecimento, essa sabedoria como dom de Deus, ele fala assim, em obras de mansidão. E no ponto 3 dessa lição, ele fala assim, ele menciona: vivemos em um mundo onde as pessoas se aborrecem por pouca coisa, onde tudo é motivo para desejar o mal ao outro. E um pouquinho mais abaixo ele fala assim: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, se tem um grupo de pessoas no mundo que tem obrigação de ser um povo bem educado, é o povo que segue a Jesus. Não tem como um cristão ser intolerante com o próximo, né? E temos visto tantas imagens na internet, redes sociais,
de cristãos intolerantes, às vezes até invadindo outros grupos religiosos, quebrando imagens, né, tal. Atos assim de extrema falta de ética, de falta de educação, de falta de respeito à fé da outra pessoa. Amor, cordialidade. Cadê as obras de mansidão? Né? Então, o crente tem que ser uma pessoa bem educada. E você me mostrou ainda há pouco uma citação bíblica de Deuteronômio, que é tanto que você lesse ela, 4, verso 6, que fala bem, expressa bem melhor essa ideia que a gente está querendo compartilhar aqui. Por favor. Deuteronômio 4, 6, ele vai dizer assim: guardai-os, pois, e fazei-os, porque essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Essa era a marca do povo de Deus ali. Só esse grande povo é gente sábia, é gente inteligente. Essa é a nossa marca. Então não temos que ser intolerantes com a fé de outras pessoas. É muito triste você ver pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas, né, entrar em grupos de outras religiões e quebrar imagens, como temos visto essas cenas horríveis. Uma extrema falta de educação. Veja o que Paulo fez quando chegou em Atenas. Viu aquele monte de ídolos ali. Paulo, ele ficou triste de ver, porque ele não acreditava naquelas imagens, e o medo daquela região era tão grande que eles chegaram a fazer um ídolo levantado ao Deus desconhecido. E Paulo triste, porque a Bíblia fala que ele se revoltava em si, mas ele respeitou. Quando foi lhe dada a palavra para ele ministrar, ele falou assim: varóis atenienses, bem vejam que sois muito religiosos. Ainda começou elogiando as pessoas, passando por ali, eu vi os altares que vocês levantaram. E eles tinham tanto medo de ter esquecido de algum Deus, que eles levantaram um altar, escreveram embaixo: esse altar está sendo levantado ao Deus desconhecido. Então, o receio de ter esquecido de algum Deus, eles levantaram aquele altar. Então Paulo falou assim: olha, e passando por ali, eu vi que vocês levantaram um altar ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. E ali Paulo deu uma aula de educação, uma aula de ética missionária, de respeito ao próximo. E essa tem que ser a nossa marca. Rainha de Sabá, quando chegou na casa, no templo de Salomão, ali na casa dele, no reinado dele, no palácio dele, ela viu um povo tão educado, e pedia licença para levantar. Já viu como que tem pessoas que são tão assim, não têm educação, às vezes nem em púlpito tem educação, e parece que está na sala da casa, né? Se esparramam para sentar, e anda na frente do ministro, do pregador, enfim. Temos que ser pessoas bem educadas. Essa é a marca, obras de mansidão. Mostre pelo seu bom trato, as suas obras de mansidão e sabedoria. Fechando essa obra de mansidão, o escritor da revista, ele vai falar, Samuel, desse amor, cordialidade, solidariedade, que são valores éticos. E quando a gente vê, né, falar que essas obras têm que ser demonstradas, e eu acabei de ler em Deuteronômio 4, a gente vai em Mateus também, no capítulo 5, eu gostaria de ler também, capítulo 5, verso 16, e ele fala assim, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, é um espelho. É um espelho. E perceba, igreja, perceba, irmãos, Jesus não está preocupado com o nosso testemunho dentro da igreja. Não está nem um pouco preocupado com isso. Ele está sempre preocupado com o nosso testemunho lá fora. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo, para que assim resplandeçam as vossas obras diante dos homens. Tem gente que na igreja é uma bênção, né? Às vezes perto do pastor, o pastor chegou, vamos tal, né? Mas ele fala assim, diante dos homens, e ainda chega uma outra, eu vou falar assim, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então a preocupação de Jesus é com o nosso testemunho diante dos homens. Essa é a marca da igreja. Tem que ser, o testemunho nosso tem que ser mais valorizado. A igreja tem que ministrar mais o seu testemunho, a sua ética, seu comportamento diante dos homens, né? É lá fora que a gente tem que se preocupar, principalmente com essa postura nossa, de bom exemplo e de sabedoria. Samuel,
Como que nós então iremos administrar essa sabedoria? Porque no tópico aqui 3 da lição ele vai falar, né? Administrando essa sabedoria. Eu gostaria que você comentasse com a gente o ponto relevante desse tópico, que a gente poderia extrair aqui uma grande lição para a gente. Nesse ponto que fala sobre administrar, fazer uso dela, aplicar essa sabedoria, não ser teóricos, não ser assim pessoas teóricas demais, e aplicando, quando fala aqui do testemunho, da moral, do exemplo, sabe? A gente pode administrar a sabedoria de Deus a partir de nós mesmos, dando nós o exemplo, sendo nós os referenciais para as pessoas que estão à nossa volta, que eles possam olhar para a gente e ver uma postura diferente das outras pessoas que estão perto de nós, né? Somos cristãos, seguimos a Cristo. Lá em Antioquia, eles levaram isso muito a sério, de ser o exemplo, de dar o exemplo. E ali em Antioquia, os irmãos cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. O termo cristãos foi um apelido pejorativo, era para tirar um sarro deles na época. Quer dizer, pequenos cristos, né? Era para tirar um sarro. Mas porque eles assumiram o compromisso de viver essa sabedoria, de ser o exemplo, de seguir a Cristo. Então, as pessoas olhavam para eles e viam neles a própria figura de Cristo. Essa é uma forma da gente administrar a sabedoria de Deus, né? E nesse próximo ponto seguinte, ele fala assim, ele contrasta a sabedoria verdadeira com a arrogância do saber. Um ponto importante aqui também, a Bíblia fala que a ciência incha. A pessoa que sabe muito, ela é uma pessoa que se torna até arrogante, às vezes, inacessível. Não conseguimos entender muitas das vezes o que aquela pessoa quer realmente dizer com as palavras dela. E aqui no próximo ponto ele fala assim, há pessoas orgulhosas que não admitem serem aconselhadas ou advertidas, né? E a Bíblia fala assim, entre os filhos de Deus, não há uma pessoa que seja tão sábia que possa abrir mão da necessidade de aconselhar-se com alguém. E quando eu olho para essa porção bíblica, eu lembro do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Uma vez, vejam vocês, o apóstolo Paulo corrigiu Pedro. E Pedro era, diga-se de passagem, um tipo de pastor presidente dele. Jamais Paulo teria que corrigir Pedro. Então, o que é mais fácil? Eu corrigir, eu aconselhar, ou eu receber a correção, receber o conselho? E ali, o apóstolo Paulo corrige Pedro. Lá em Gálatas, encontramos essa passagem. E Pedro recebe aquela correção. Isso é sabedoria. O papel de Paulo ali era mais fácil. Paulo estava corrigindo e Pedro estava recebendo a correção. Fico pensando assim, se Pedro fosse um camarada que não aceitasse a correção, que não tivesse sabedoria, ele podia desbancar Paulo. Quando Paulo corrigiu Pedro, Pedro podia falar assim, Paulo, o que você fazia há 10 anos atrás mesmo? Ah, entendi, você matava cristãos, né? Você perseguia os crentes, né? Paulo, você não tem moral para me corrigir. Mas olha a sabedoria de Pedro. Ele aceita a correção. Ele aceita ser corrigido por Paulo, embora sendo Paulo menos experiente na fé cristã do que Pedro. E lá na segunda carta de Pedro, quando ele vai escrever e vai fazer menção de Paulo, ele fala assim, irmãos, o nosso amado irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender. Então, você vê que ele não está assim com receio, com mágoa, por ter sido corrigido por Paulo, né? Algumas pessoas não gostam de ser corrigidas, né? Como colocou que eles são, não admitem ser aconselhados, eles acham que não tem. E todo filho de Deus, ele precisa ser aconselhado, ser orientado, né? E aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. As pessoas são arrogantes, têm aquela arrogância, não querem receber, não querem aceitar a correção que alguém de forma espiritual está colocando para ela. Quem julga ser sábio, então, jamais deve se gloriar-se, jamais deve achar-se que é o sábio, o bambambam. Não pode, né? Não pode. Quem é sábio não coloca banca, não diz que é, né? Eu acho interessante, tem um pastor muito famoso, claro que eu não vou citar o nome dele,
Mas ele tem um título que fala assim: é o pastor mais humilde dos Estados Unidos. É engraçado uma pessoa ser tão humilde e aceitar um título assim, né? Alguém fala assim, tem orgulho de ser humilde, né? Mas a pessoa que é sábia, ela não é arrogante, ela não é prepotente, ela não é uma pessoa que vai chegar e vai humilhar ninguém, envergonhar ninguém de público, de forma alguma, né? Ela é humilde, ela é simples, ela é como Jesus. Ela imita Jesus em sua postura. Samuel, a gente entende nessa lição e a gente vai começar a ver o último tópico aqui da lição, e ele vai dizer de algumas atitudes que devem ser evitadas por nós, para a igreja e para aqueles que têm essa sabedoria. Ele tem que ter algumas atitudes que tem que ser evitada, porque senão não dá o contraste, não dá, vai cair por água abaixo aquilo que é a sabedoria. E eu gostaria que você comentasse isso com a gente. Atitudes a serem evitadas. Uma pessoa sábia, que tem a sabedoria de Deus, ela não é invejosa. Ela não se ofende com o sucesso do outro. Ela não fica ofendida quando vê alguém ou cantar mais bonito, ou pregar melhor, ou ensinar com mais desenvoltura. Ela vai sempre torcer pelo sucesso do outro, pelo bem do outro. Ela quer sempre ver o bem do próximo, né? Não tem inveja, não é invejosa. A sabedoria de Deus não é invejosa. Pessoa que tem Deus na vida dela, que ela tem essa sabedoria de Deus, ela não tem inveja de ninguém, né? Não inveja, não se ofende com o sucesso do outro, como a gente vê em alguns casos acontecer. Se a pessoa manifestou-se invejosa, ou ela não tem a sabedoria de Deus. E aqui chega a falar até do comportamento animal e diabólico. Emoções oriundas de um instinto animal, primitivo, irracional, carnal, sendo por isso destituída de qualquer preocupação espiritual. Diabólica, porque nosso adversário inspira pessoas a transbordarem desejos que em nada se assemelham aos que são oriundos do Espírito, né? O crente não pode ser agressivo. Um crente cheio do Espírito Santo não pode ser agressivo, não pode ser briguento, não pode ser uma pessoa violenta. Quem é realmente sábio na presença de Deus, ele manifesta os frutos do Espírito Santo na vida dele. Então, esse instinto animal, invejoso, maligno, né? Faccioso. O que é o faccioso? É o que causa divisão, né? É de facção, é de crime mesmo, é uma gangue mesmo. Não tem isso não, mas não. Isso, infelizmente, é uma realidade no nosso meio. Pessoas assim que se dividem em grupos, não torce pelo sucesso do outro, não quer ver o outro bem. E se ofende até. E há casos de pessoas chegarem a ficar até doentes, cair em coma, precisar procurar um médico, tomar remédio, porque ele viu o outro bem. O outro está melhor que ele. Pessoas que se ofendem com o sucesso do outro. Infelizmente, é uma atitude comum. Não confundir, como a lição fala aqui, de inveja, não confunda a inveja com o ciúme. São duas coisas diferentes, né? A Bíblia fala assim, que uma vez o irmão perguntou que o Espírito Santo tem ciúme, porque ele ouviu a letra de mim que fala assim, tem ciúmes de mim, né? Mas o Espírito Santo tem ciúme? Tem que entender o que é ciúme. Ciúme não é uma coisa negativa. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Na própria carta de Tiago fala isso. Ele tem ardente ciúme. Obviamente que tudo tem equilíbrio, né? Aquele ciúme descontrolado, o inimigo pode usar isso aí para destruir seu lar, sua relação conjugal, né? Sua família. Mas ciúme, basicamente, é aquele sentimento que nós temos daquilo que nos pertence. É nosso, é meu. Então eu tenho ciúme disso, porque me pertence, é meu. E inveja a gente tem daquilo que é do outro. É aquilo que Asaf teve dos ricos que estavam em volta dele. Aquilo é inveja. Ciúme é diferente de inveja. Ciúme eu tenho do que é meu. Inveja eu tenho do que é dos outros. Aqui fala aqui de inveja. A gente, às vezes, até alimenta o nosso sentimento de inveja. Alimenta. Às vezes você lá na sua empresa, você recebe o seu salário e você vai e olha embaixo lá que seu colega de trabalho ganha mais que você, né? Por que você foi ver? Olha lá, ele ganha mais que eu.
e fosse ficar com aquele sentimento, mas por que você foi ver? Não é da sua conta, né? Esteja satisfeito com o teu salário, não é da minha conta quanto que o outro ganha. E quantas vezes a gente se ocupa tanto desse sentimento, né, de inveja? E inveja chega ao ponto hoje em dia da pessoa querer ter a aparência da outra pessoa. Tem casos que a gente já chegou a ver de uma mulher querer ficar com o rosto da Angelina Jolie, porque ela tem inveja do rosto dela, que ela é considerada uma das mulheres mais lindas do mundo, então ela quis ter os lábios dela, então essa mulher começou a fazer cirurgias para ficar com a aparência dela, uma inveja mesmo. No fim, cirurgias deram errado e o rosto dessa mulher hoje é um rosto deformado, assim, não tem nenhum tipo de beleza. As próprias cirurgias que ela fez para ficar tão bonita, acabou ficando deformada com a cirurgia, e não há cirurgia mais que corrija o rosto dela. Então, a inveja não é um sentimento, é uma atitude que tem que ser evitada. E não alimente sua inveja, não fique de olho lá, o que o outro fez, o que o outro faz, quanto ele ganha. Porque às vezes a gente vê a pessoa lá bem, ganhando bem, numa boa casa, num bom carro, mas você não viu que ela acordou às 4 da manhã, não viu que ela se matou de estudar, não viu que quando os outros rapaziadas iam para a balada, ele ia para a faculdade estudar. Não viu que o pessoal, enquanto ia se divertir, ele ia ler livro. Não viu que quando todos os colegas iam turbinar o carro, para deixar o carro bem bonitão para chamar a atenção das mulheres, ele estava andando de ônibus por aí, lendo um livro, talvez aplicando os recursos dele em conhecimento. Então, cuidado, não alimente inveja, não seja pessoa invejosa, né? Procura não alimentar esse sentimento também em ninguém, né? Às vezes compartilha no Face as coisas e coloca no Face tudo que fez. Ah, eu vou em tal lugar. Aí depois você vai e põe lá no Face lá, né? É que tem gente invejosa na igreja. Então, mas você que foi colocar lá isso daí. Você que foi alimentar a inveja dos outros. Então, cuidado, né? É uma atitude com certeza a ser evitada, sim, a questão da inveja. Amém. Se a gente começar a puxar esse assunto, a gente, né, ficaria aqui horas conversando. Samuel tem muito conhecimento. E a gente, na conclusão dessa lição, o comentarista vai falar que após estudarmos o tema, né, sabedoria humilde, é impossível o crente admitir a possibilidade de vivermos uma vida cristã, viver uma vida cristã em qualquer ser humano sem depender da sabedoria que vem do alto, sem depender da sabedoria de Deus, da sabedoria divina. Então, Samuel, diante de todo esse assunto, o conceito de sabedoria que muitos têm, que é errôneo, né? A gente gostaria que você fizesse uma conclusão, então, de toda dessa lição e desse uma mensagem fechando esse assunto para a gente poder ajudar esse professor no preparo dessa aula. Precisamos, concluindo tudo isso, entender isso. Impossível admitir a possibilidade de vivermos uma vida cristã sem depender da sabedoria do alto. Nós somos dependentes dessa sabedoria. Precisamos dela. Não há quem não precise. Busquemos, oremos, meditemos. Senhor, me dá, eu preciso, eu quero, Senhor, eu dependo dessa sabedoria para as decisões da vida, na vida conjugal, né? Nos negócios, em tudo quanto formos fazer. Sempre buscar a sabedoria de Deus, essa dependência de Deus. Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo. Então, um exemplo para nós. Jesus começou o seu ministério declarando sua dependência. Ele me ungiu, né? Ele que me ungiu, me deu sabedoria, Ele está sobre mim. Então, que nós também possamos entender isso. É impossível viver sem depender da sabedoria que Deus tem para nós. Sabedoria para falar, sabedoria, às vezes, da expressar uma ideia, do pensar. Quantas vezes o pastor José Gonçalves tem uma expressão que eu gosto muito, ele fala assim: as mulheres, se elas soubessem falar, se a esposa souber falar, ela tem o marido nas mãos dela. E o marido, se ele souber ouvir, ele tem a esposa nas mãos dele. Então, é sabedoria, é disso que nós precisamos. Busque sabedoria, busquemos sabedoria como algo fundamental para nós, para desenvolver nossa vida espiritual com Deus. E que vocês possam ter uma aula abençoada por Deus, possa abençoar muito, estude a lição, busque a Deus e busque sabedoria do alto para levar ali uma aula maravilhosa, abençoada para a sua classe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.
Vá para a Escola Bíblica Dominical. Esse vídeo é uma pré-aula, é só um subsídio para você, professor, preparar melhor a sua aula. Professor Samuel, muito obrigado por estar aqui compartilhando conosco essa experiência. E eu gostaria de agradecer por mais essa oportunidade. Deus abençoe.